Você acredita que sua presença aqui é mera coincidência? Há uma força superior que orienta aqueles que estão prontos para despertar. Se esta mensagem chegou até você, é porque algo dentro de você anseia por crescimento, rumo e transformação. Você foi criado com um propósito. Você foi convocado para uma vida rica em frutos, força e prosperidade. Entretanto, se tudo parece estagnado, se os resultados não aparecem, se a jornada tem sido pesada, isso tem uma explicação. Não se trata de falta de esforço, azar ou punição, mas da falta de alinhamento e os códigos espirituais que governam a verdadeira prosperidade. Deus deixou esses códigos expostos em sua palavra, e um deles pode ser encontrado logo no início do livro dos Salmos. O primeiro salmo é um clamor, um divisor de águas, um guia espiritual que determina quem prosperará e quem será levado pelo vento. Nele é elaborado o contraste entre o justo e o ímpio, entre aqueles que prosperam e os que perecem, entre a mente alinhada com a verdade e aquela dominada pela confusão. Enquanto muitos buscam soluções externas para mudar de vida, Deus apresenta um caminho interior. O primeiro salmo fornece a estrutura espiritual do sucesso. Ele menciona a mente disciplinada, a atenção voltada para o que é elevado, a rejeição ao pensamento superficial e a ação em harmonia com os céus. Cada versículo desse salmo possui uma revelação, e a partir deste momento, cada palavra será analisada, interpretada e conectada aos princípios eternos ensinados por Napoleon Hill. Antes que qualquer transformação ocorra no exterior, é essencial corrigir o interior. Napoleon Hill disse que toda realização começa com um pensamento, além de ressaltar que esse pensamento deve ser direcionado, disciplinado, reiterado e cheio de fé para se tornar realidade. Essa não é apenas psicologia positiva. É uma lei espiritual que já está escrita nas Escrituras há séculos. O justo não prospera ao acaso. Ele prospera porque sua mente está voltada para as alturas e seus passos são guiados por um propósito claro. Este vídeo não é um conteúdo motivacional. É uma convocação, um chamado, uma ativação espiritual para aqueles que estão cansados de viver em um ciclo de escassez, dúvida e paralisia. O primeiro salmo lhe mostrará como sair do deserto mental e adentrar o solo fértil de uma mente próspera. Aqui não se fala de sorte, mas de princípios, escolhas e alinhamento com o que é eterno, firme e verdadeiro. Cada palavra do salmo será entrelaçada com práticas concretas. Nada será teórico. Você aprenderá a aplicar este código em seu cotidiano, a alterar seus hábitos mentais, a filtrar as vozes ao seu redor, a utilizar o poder da fé com direcionamento e, principalmente, a construir, a partir da mente, a base de uma vida próspera, estável e produtiva. Contudo, para isso, é necessário fazer uma declaração. Nenhuma transformação é completa sem um compromisso. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. A Bíblia menciona como decisão. O justo é aquele que escolhe, que recusa o caminho comum, que decide trilhar uma rota superior. Portanto, neste momento, é essencial afirmar sua posição. Escreva nos comentários agora: afirmado com propósito. Este é o seu ponto de partida. Esta é a sua assinatura espiritual. Uma declaração pública de que você não está mais à deriva, que há uma direção, clareza, intenção, fé ativa e uma mente resoluta. Daqui em diante, você será guiado versículo por versículo, revelação por revelação, conexão por conexão. O primeiro salmo será mais do que simplesmente conhecido. Ele será ativado em sua vida. E quando isso acontece, os frutos são inevitáveis. A prosperidade se transforma de um desejo em uma colheita. O justo floresce porque está plantado junto às águas, e essas águas começam a jorrar dentro de você no instante em que a mente se conecta à palavra. Este é o começo. A estrutura será revelada e o caminho do justo será clareado. O primeiro versículo do Salmo 1 é o ponto inicial da transformação. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Neste único versículo, Deus estabelece a essência da prosperidade espiritual e mental. A expressão bem-aventurado não descreve alguém que apenas experimenta alegria superficial, mas sim alguém que está posicionado sob bênçãos, alinhado às leis divinas do crescimento. É um estado de graça, proteção e direcionamento. Em termos práticos, é aquele cuja mente está bem estruturada, livre de influências prejudiciais e pronta para gerar resultados consistentes. Porém, o versículo não inicia discutindo o que o homem justo faz. Ele começa revelando o que ele recusa. Isso já revela um poderoso princípio. A prosperidade se inicia com a negação consciente de tudo que contamina a mente. A primeira atitude do justo é seletiva. Ele não anda, não se detém, nem se assenta em locais de influência negativa. Aqui temos a primeira revelação espiritual. Prosperar, antes de tudo, é uma questão de proteção mental. O texto afirma: não anda segundo o conselho dos ímpios. Esta é a primeira barreira. O ímpio representa aquele que está desconectado da verdade. Ele pode parecer inteligente, experiente e bem-sucedido aos olhos do mundo, mas seu conselho carrega sementes de incredulidade, dúvida, escassez, crítica e desesperança. Aceitar esse tipo de conselho infiltra-se na mente subconsciente como uma erva daninha. Napoleon Hill dizia que a mente absorve tudo ao qual se expõe repetidamente. Quando alguém se permite seguir o conselho dos ímpios, não só escuta ideias erradas, mas também age baseado nelas, criando um ciclo de autossabotagem invisível. O mesmo Hill afirmava que os pensamentos são coisas e cada um deles molda não apenas o humor, mas o destino. O versículo continua: nem se detém no caminho dos pecadores. Detém. Aqui surge a segunda progressão. Primeiro, a pessoa anda com os ímpios. Depois, ela se ajusta, passa a ser parte do mesmo fluxo. O caminho dos transgressores simboliza comportamentos e hábitos que se afastam da integridade, da disciplina e da verdade. Refere-se a um estilo de vida desorganizado, guiado por impulsos, vícios, reações automáticas e falta de clareza. Aqueles que permanecem nesse caminho começam a perder energia, foco e direcionamento. Hill alertava sobre isso de maneira contundente. Ele afirmava que a maioria das pessoas não falha por falta de habilidade, mas sim devido à exposição constante a influências nocivas que, aos poucos, debilitam a capacidade de pensar com clareza e agir intencionalmente. Os que permanecem no ambiente inadequado acabam naturalmente adotando a mentalidade errada. A prosperidade resulta diretamente do contexto em que a mente está inserida. Finalmente, o versículo conclui: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui a palavra assentar indica o estágio final de uma queda. A pessoa não apenas caminha com ideias distorcidas, nem simplesmente adota comportamentos inadequados. Ela agora se identifica totalmente com o padrão incorreto. A roda dos escarnecedores se refere ao espaço da zombaria, do ceticismo e da frieza espiritual. É o local onde tudo que é elevado é menosprezado, onde a fé é vista como fraqueza e o esforço como futilidade. Hill descreveu esse estado como viver à deriva, um estado de inércia. Um escarnecedor é alguém que já desistiu de progredir e tenta persuadir os outros a abandonarem suas ambições. Ele utiliza o sarcasmo como defesa, o desprezo como proteção e busca simplificar tudo a uma lógica fria. A mentalidade escarnecedora é estéril, nada brota nela. E aquele que se assenta nesse tipo de roda raramente conseguirá gerar frutos. Em contraste, o justo protege sua mente. Ele filtra conselhos. Ele observa as opções que tem diante de si. Ele escolhe com quem se associa. Isto não implica isolamento social, mas sim uma separação espiritual, um discernimento. É a compreensão de que tudo o que penetra a mente molda a vida. Aplicar o Salmo 1 é um exercício diário de proteção mental. É desligar-se de conversas, sair de ambientes, rejeitar conselhos, romper associações, não por orgulho, mas por sabedoria. A mente é um jardim,
e cada influência é uma semente. Prosperidade não é questão de sorte, mas de plantar corretamente em solo bem protegido. Quando alguém convive com indivíduos que têm pensamentos elevados, ela própria se eleva. Ao ouvir vozes inspiradoras, sua mente floresce. Ao recusar alimentar ideias tóxicas, sua vida se purifica e as bênçãos começam a se manifestar naturalmente. O Salmo 11 revela que o início da prosperidade está em rejeitar o que parece inofensivo, mas corrói o interior silenciosamente. É uma escolha constante entre o aconselhamento e o discernimento, entre a correnteza e o destino, entre a companhia e o propósito. O segundo versículo do Salmo 1 esclarece o que distingue de forma definitiva o justo do ímpio. O justo tem sua alegria na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Após indicar o que o justo evita, agora o Salmo relata o que ele acolhe. Ele não apenas escapa dos conselhos dos ímpios, não se detém na trilha dos pecadores e não se associa à roda dos escarnecedores. Ele troca esse vazio por algo infinitamente superior, a meditação contínua na lei do Senhor. Esta é a segunda chave para uma mente próspera. Não é suficiente afastar-se do que contamina. É preciso preencher a mente com aquilo que eleva. O versículo inicia com a palavra antes, indicando uma escolha divergente. Enquanto o mundo se nutre de conselhos humanos, o justo se alimenta da verdade espiritual. Ele não apenas estuda a palavra, mas encontra prazer nela. Seu prazer consiste em meditar, mergulhar e absorver os princípios divinos. Napoleon Hill ensinou que o pensamento predominante molda resultados. A mente subconsciente responde a tudo que é repetido com frequência e intensidade emocional. E para que uma ideia se concretize, ela deve se fixar profundamente. Hill chamou isso de autossugestão. É o ato de programar a mente através da repetição intencional de uma mensagem. O salmista já havia revelado isso muito antes. O justo medita dia e noite, isto é, ele repete, contempla e internaliza a lei, até que ela se torne parte dele. A lei do Senhor não é apenas um exercício religioso, mas um método de transformação da mente. É permitir que princípios elevados substituam crenças limitantes. É trocar a ansiedade por paz, a dúvida por fé, a confusão por clareza. E isso não acontece apenas em um único dia da semana. Não se trata de um momento isolado, mas de um processo contínuo, dia e noite. A mente próspera é constantemente alimentada com verdades espirituais, é moldada pelo alto e vive em um estado de renovação. Hill enfatizou que a repetição de pensamentos que estão em sintonia com um propósito definido ativa a fé. E quando a fé se torna parte do padrão mental, a pessoa começa a agir com ousadia, atrair oportunidades e manifestar resultados. Não é teoria, é uma lei. A mente opera dessa forma. O que se repete com fé se transforma em crença. O que se crê intensamente se manifesta com vigor. O salmista compreendia isso. Por isso, a meditação consistente não é apenas um hábito para o justo, mas sua fonte vital. É dela que ele obtém força, clareza e direcionamento. A lei do Senhor representa aqui a sabedoria divina, os princípios eternos que regem o universo. Prosperar significa alinhar-se com esta lei. Meditar nela assegura que a mente funcione em harmonia com o Criador. Na prática, isso implica reservar um tempo diariamente para nutrir a mente com verdades superiores. Significa filtrar o que se consome, selecionar o que se lê, escuta e repete mentalmente. Significa escrever afirmações que estejam em concordância com a verdade, ler as Escrituras com compreensão, declarar promessas com firmeza. Cada vez que se medita sobre um princípio divino, ele se torna mais forte dentro do subconsciente e, ao longo do tempo, isso se converte em comportamento. E esse comportamento gera o destino. A mente humana não suporta o vazio. Se não estiver preenchida de luz, será invadida por sombras. Quem não medita na lei do Senhor, inevitavelmente, faz com que pensemos em questões, incertezas, comparações e distrações. Por isso,
O justo utiliza sua mente para se concentrar nos pensamentos que elevam. Ele escolhe o que pensar, e ao tomar essa decisão exerce controle. Aquele que controla seus próprios pensamentos tem domínio sobre sua própria realidade. Para muitos, a prática diária de meditação parece uma teoria distante, mas no Salmo 12, essa prática é o alicerce da prosperidade. Meditar não é uma escolha, mas uma necessidade espiritual. Para prosperar, é necessário manter o foco, e o foco é desenvolvido por meio da repetição. O prazer na lei do Senhor não provém apenas do hábito, mas da conscientização. Quando se compreende que cada princípio divino é uma ferramenta de construção mental, ele se torna um tijolo na edificação de uma nova vida. Assim, implemente imediatamente o princípio revelado neste versículo. Dedique um tempo para ter um espaço diário de meditação intencional. Reserve momentos para ler em voz alta as promessas contidas na palavra. Elabore sua afirmação de propósito. Reflita sobre ela. Repita com fé e faça disto um hábito inegociável. O justo medita continuamente, porque reconhece que o mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interno. Se a mente estiver fixada na verdade, tudo ao redor será transformado com o tempo. Uma mente desocupada se torna um campo fértil para a confusão. Contudo, uma mente que se apoia na lei do Senhor se torna invencível. Ela gera convicção, e a convicção traz resultados. Meditar não é um ato de passividade. É uma construção invisível, uma ação interna que tem consequências externas. Se esta mensagem ressoa em você, se entendeu o poder do Salmo 12, é hora de disseminar essa verdade. Curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa sair da confusão mental e adotar a disciplina espiritual. Ao curtir e compartilhar, você planta conhecimento, e quem semeia sabedoria, colhe transformação. A mente próspera é nutrida intencionalmente, e a cada repetição da verdade, ela se alicerça. Medite, declare, reforce e observe os frutos surgirem com consistência. O terceiro versículo do Salmo 1 é a descrição mais clara do que resulta de uma mente afinada com princípios divinos. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que produz seu fruto na época certa, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Esse é o retrato final do justo, uma metáfora viva para uma mente próspera. Deus não compara o justo a uma flor passageira ou a uma erva qualquer. Ele o compara a uma árvore, e não uma árvore qualquer, mas àquela que se encontra perto de ribeiros de águas. Aqui reside o segredo da estabilidade. A árvore simboliza firmeza, enraizamento e constância, e os ribeiros de águas representam uma fonte contínua de nutrição espiritual e mental. O justo é alimentado diretamente pela verdade. Ele não se baseia nas circunstâncias externas. Sua força vem de dentro. Sua mente é abastecida pela fonte correta, e assim, ele se mantém firme mesmo em tempos difíceis. Napoleon Hill afirmava que a maioria das pessoas vive ciclos de altos e baixos, porque são guiadas pelas emoções do momento. Elas são reativas, instáveis, inseguras. No entanto, aquele que está ancorado em um propósito definido, aprovando sua mente com fé e verdade, se torna imutável em meio à instabilidade. Ele é como essa árvore. Suas raízes são profundas demais para que qualquer tempestade possa derrubá-lo. A mente firme produz resultados, e o versículo diz que essa árvore produz seu fruto na época certa. Não é qualquer fruto, nem fora de tempo. É o fruto no momento apropriado. O justo não sofre de ansiedade. Ele compreende os ciclos. Ele planta com fé, rega com disciplina e espera com paciência. Ele confia na colheita, porque conhece a potência da semente. Hill ensinava que todo desejo, quando sustentado com fé e ação, resulta em consequências inevitáveis. Mas esse resultado chega no tempo certo, não com pressa, mas no momento da maturidade. A mente próspera não força as coisas, ela confia no processo. Ela não pula etapas, ela constrói uma base sólida. Ela entende que toda realização duradoura é fruto de um processo invisível de crescimento.
Assim como uma raiz que se aprofunda antes de dar frutos, a fé deve se firmar antes que os resultados apareçam. O versículo continua: e cujas folhas não caem. Isso implica constância, resiliência e permanência. O justo não murcha diante das dificuldades. Sua folha não se resseca sob o calor. Ele não perde sua vitalidade nos desertos da vida, pois sua nutrição vem dos ribeiros e não da chuva. Ele não depende do que o mundo oferece, mas da fonte que vem do alto. Napoleon Hill chamava isso de autossuficiência espiritual, a capacidade de ser guiado por dentro e não controlado por fora. Quando a mente está conectada à verdade, ela se torna resistente a crises, críticas e fracassos temporários. Essa folha que não cai representa a mentalidade que permanece firme, mesmo quando o mundo desmorona. É a escolha de continuar mesmo quando tudo parece estagnado. É a fé que se mantém de pé quando a lógica sugere desistir. Esse é o diferencial do justo. Ele não se deixa guiar por aparências, mas pela fonte. Finalmente, o versículo conclui com uma das afirmações mais impactantes de toda a Bíblia: e tudo quanto fizer, prosperará. Esta é a promessa. Tudo o que ele fizer, não apenas algumas coisas, mas tudo. Mas é importante notar que essa prosperidade é uma consequência, não um objetivo. Ela surge como resultado inevitável de uma mente enraizada, nutrida e disciplinada. Napoleon Hill enfatiza isso em diversas ocasiões. Ele diz que a prosperidade não deve ser procurada diretamente, mas construída indiretamente através da disciplina, fé, foco e ação organizada. A prosperidade é o eco natural de uma mente alinhada com seu propósito e princípios eternos. Aplicar o Salmo 13 na prática é comprometer-se a tornar-se essa árvore. É fazer da palavra seu ribeiro. É desenvolver raízes através da meditação, repetição e aplicação da verdade. É aceitar os processos. É trabalhar em sua estação sem invejar a do próximo. É ter fé de que o fruto surgirá, pois a árvore está posicionada corretamente, recebendo a nutrição apropriada. A árvore não se apressa. Ela permanece, não faz comparações, desenvolve-se no seu próprio tempo. Ela não precisa ser reconhecida para produzir frutos. Ela simplesmente floresce porque está ancorada na fonte adequada. Portanto, se esta mensagem está alimentando seus pensamentos, se você está sendo nutrido por esta verdade, é momento de agir de maneira concreta. Inscreva-se imediatamente neste canal, não apenas como um ato comum, mas como um gesto simbólico, como um passo de fé, como uma declaração espiritual de que você está se estabelecendo em solo fértil, onde o pensamento é alimentado, onde a fé é fortalecida, onde a direção é restaurada. Cada inscrição representa uma raiz a mais. Cada ação intencional é uma profundidade maior, e quanto mais profundas forem suas raízes, mais abundantes serão seus frutos. Você foi criado para ser uma árvore, firme, sólida, produtiva, e tudo o que faz prosperará. O 4º versículo do Salmo 1 marca um ponto de inflexão no texto. Até aqui, a palavra descreveu o justo, aquele que despreza influências negativas, que medita na lei do Senhor e prospera como uma árvore bem plantada. Mas agora as Escrituras apresentam o oposto. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à palha que o vento dispersa. O contraste é absoluto. O justo é como uma árvore, o ímpio é como a palha. O justo é sólido, o ímpio é volúvel, o justo está plantado e o ímpio é arrastado. Neste versículo, tudo sugere leveza superficial. A palha é a casca seca que sobrou do trigo após a debulha. Ela não tem peso, não possui raízes, não tem valor. O vento a carrega para qualquer direção. Essa imagem é mais que poética, é espiritual. A palha simboliza uma mente desorientada. É a pessoa que vive conforme o momento. As emoções, as notícias, as opiniões alheias, as pressões externas. Não há firmeza, não há propósito, não há consistência. Tudo nela é circunstancial. Napoleon Hill dedicou grande parte de sua obra a essa mentalidade. Ele chamou isso de drifting, o ato de flutuar. Segundo ele,
O maior inimigo da realização humana é viver sem um propósito claro, ser guiado por distrações, perder o foco diante da primeira dificuldade. A pessoa em estado de flutuação não escolhe o caminho, ela apenas reage, e portanto nunca prospera de maneira consistente. A palha é levada, não resiste, não se opõe ao vento, não estabelece uma direção própria, vive no automático. Assim é o ímpio, que rejeita a meditação, despreza os princípios, ridiculariza a fé e vive de acordo com padrões alheios. Hill adverte que esse tipo de mente é controlada por forças externas, sejam as opiniões dos outros, o medo, a dúvida ou a influência da mídia e do contexto social. Nada floresce nesse solo, pois onde não há raízes, não há colheita. O Salmo diz claramente: a diferença entre a árvore e a palha reside no tipo de mente cultivada. O justo investe na verdade. O ímpio se entrega à distração. O justo nutre a fé. O ímpio alimenta o cinismo. O justo se fixa na disciplina. O ímpio vive por impulsos. Um se desenvolve ao longo do tempo, enquanto o outro desaparece com o vento. Na prática, este versículo convida a uma reflexão profunda. A solidez nos pensamentos ou a vida está à mercê das mudanças emocionais diárias? Há um propósito definido? Ou os dias são vividos no modo automático, sem um objetivo claro? A palha não é má, ela é leve, mas essa leveza é destrutiva, porque carece de substância, convicção e poder. Hill ensinava que o fracasso raramente ocorre por incapacidade. Acontece devido à falta de um foco persistente. As pessoas começam algo com entusiasmo, mas desistem diante da primeira adversidade. Elas são influenciadas por incertezas, críticas e comparações. Perdem energia porque não têm um enraizamento mental, e o resultado é a instabilidade. A vida do ímpio é caracterizada por inícios que não se concretizam, promessas vazias e sonhos não realizados. A palha se mexe, mas não avança. Ela se move com o vento, mas não constrói nada. O justo, mesmo em silêncio, está criando algo. O ímpio, mesmo em movimento, está sendo disperso. Aplicar o Salmo 14 é reconhecer os momentos em que a própria mente se torna palha. São dias em que a fé oscila, a dúvida prevalece e o foco se desvanece. São ciclos de dispersão em que tudo parece urgente, mas nada é de fato importante. Quando se vive assim, o tempo passa, mas a vida não se edifica. A única saída dessas circunstâncias é optar por retornar à base, rejeitar a leveza que leva ao vazio e acolher a solidez da verdade que sustenta a vida. Ser uma árvore exige profundidade, disciplina e decisão, mas é esse peso que suporta os frutos. Hill enfatizava que ter um propósito não é apenas um sentimento, é uma escolha. Não emerge da emoção, mas da clareza, que a clareza só é alcançada por aqueles que silenciam o ruído externo, aqueles que se recusam a ser levados e que intencionalmente plantam raízes. A palha é um símbolo de desperdício, de tempo mal aproveitado, de potencial não utilizado, de dias cheios, mas sem sentido. O justo, por outro lado, constrói no invisível. Ele cresce internamente antes de florescer externamente. Por isso, ele persiste. Se este conteúdo está despertando algo em você, reavalie seus hábitos mentais. Quais são os ventos que têm lhe arrastado? Quais distrações estão impedindo seu aprofundamento? Quais ciclos precisam ser rompidos para que sua mente deixe de flutuar e comece a construir? Tudo se inicia com a firmeza do pensamento. A raiz da prosperidade está no domínio interior. A palha sempre será leve, mas também sempre vazia. A árvore pode parecer imóvel, mas gera vida, razão pela qual os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na assembleia dos justos. O 5º versículo do Salmo 1 é um aviso claro e decisivo. Até aqui o texto apresentou as vias. Revelou o justo como uma árvore e o ímpio como palha, expondo as diferenças, frutos da persistência e os impactos da instabilidade. Agora, a expressão refere-se ao que se segue, a colheita, o julgamento e a divisão. A frase "não subsistirão no juízo"
não se refere apenas a um veredicto eterno. Ela também possui um significado prático e evidente. O ímpio não perdura. Ele pode até surgir temporariamente, aparentar influência, ocupar posição, mostrar resultados superficiais. Mas quando chega o momento da verdade, ele não se sustenta. Sua fundação é débil, sua estrutura não suporta. Tudo que não é edificado sobre princípios desmorona inevitavelmente. Napoleon Hill foi direto ao afirmar isso. Ele escreveu que a verdadeira riqueza, aquela que perdura, que se multiplica, que traz bênçãos, somente surge de bases mentais firmes. Quando o sucesso é baseado em aparência, ego, impulso ou conveniência, ele desmorona diante do primeiro desafio. O julgamento não consiste apenas na sentença divina no final da vida, mas também no juízo da realidade, das crises, dos desafios, das escolhas difíceis. E diante desses desafios, apenas quem tem firmeza se mantém. O ímpio não subsiste porque vive sem raízes. Ele não reflete, não filtra suas ideias, não cultiva a fé, não organiza seus pensamentos. Ele edifica sobre areia, guiado por opiniões, vaidade ou medo. Quando o vento sopra, ele não resiste. Não é atacado externamente, mas se deteriora internamente. Sua queda não é provocada pelas circunstâncias, mas pela falta de estrutura espiritual e mental. Rio dizia que o fracasso definitivo surge quando a mente se rende, quando a pessoa para de pensar por conta própria, perde a clareza e deixa de agir intencionalmente. O ímpio não subsiste porque não desenvolveu uma mente capaz de sustentar seus próprios sonhos. Ele anseia por resultados, mas carece de resistência, espera por recompensas. Porém, não estabeleceu raízes. O versículo continua: nem os pecadores na Assembleia dos Justos. A separação prossegue. A Assembleia dos Justos corresponde ao grupo daqueles que agem segundo princípios, que pensam com intenção, que agem conscientemente, que cultivam fé ativa, uma mente disciplinada e valores inalteráveis. Não há espaço nesse ambiente para pensamentos de zombaria, atitudes de vaidade, planos egoístas ou ambições sem fundamento. Essa parte revela que, com o tempo, os ambientes se purificam. A própria atmosfera dos justos rejeita o desalinhado. Hill mencionou que o pensamento atrai companhias e que a mente dominante molda o círculo social. Quem vive segundo princípios atrai indivíduos de padrão semelhante. Quem pensa de forma elevada naturalmente se distancia do que é superficial. Trata-se de uma lei de afinidade espiritual e mental. Aplicar o Salmo 15 é compreender que não é suficiente parecer forte. É necessário ser forte interiormente, e essa força não pode ser comprada, fingida ou herdada. Ela se constrói diariamente por meio da meditação, da disciplina e da escolha deliberada dos pensamentos. Uma mente frágil é substituída por uma mente inabalável quando se opta pela verdade, pelo foco e pela fé inegociável. É preciso fazer a escolha de integrar a congregação dos justos, não por imposição externa, mas por esforço interno. É um espaço espiritual, um nível de consciência e um padrão de pensamento que eleva, estabelece, sustenta e transforma. E isso requer afastamento do que não se mantém. Demanda discernimento e responsabilidade sobre o que se pensa, diz, absorve e dissemina. Esse versículo serve também como uma convocação para que cada um examine suas bases, o que sustenta sua vida. Seus planos estão fundamentados na verdade ou na aparência. Suas decisões surgem da fé ou do medo. Sua jornada é enraizada no propósito ou é guiada por pressões externas. A resposta determina quem persiste e quem se dissipa. E se essa mensagem ressoa, se ela está solidificando algo em seu interior, agora é o momento de compartilhar, pois essa verdade precisa ser disseminada. Curta este vídeo neste instante. Envie para alguém que necessite reconstruir seus próprios alicerces. Cada vez que essa mensagem é passada adiante, ela alcança uma mente disposta a despertar. E quando uma mente desperta, uma vida inteira muda de direção.
Não se trata apenas de ensinar, é um ato de semeadura. A palavra do justo deve ser difundida, porque quando a verdade se multiplica, o terreno é transformado. O ímpio não persiste por falta de verdade. O justo permanece porque vive em princípio. A colheita já teve início, e quem cultiva fé, colhe firmeza. Quem semeia sabedoria, recolhe estabilidade. Quem planta consciência, obtém poder. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos ímpios perecerá. O último versículo do Salmo 1 encerra com clareza e força tudo o que foi anteriormente revelado. É um versículo de separação definitiva, mas também de total segurança. Ele afirma que existem apenas dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Um é reconhecido por Deus, enquanto o outro está em ruína. Um conduz à permanência, o outro à destruição. A afirmação "o Senhor conhece o caminho dos justos" é uma declaração de intimidade, proteção e aprovação. Conhecer, na terminologia bíblica, não se limita a ter informação. É ter um relacionamento, proximidade, cuidado e reconhecimento. Deus não só observa o justo, mas também reconhece seu caminho. Ele está presente na sua jornada. Ele sustenta seus passos. Ele aprova seus pensamentos, sua conduta e sua estrutura. O justo não está apenas rumo a um bom destino. Ele caminha com a presença de Deus ao seu lado. Napoleon Hill escreveu que a verdadeira realização se dá quando o indivíduo se alinha com o que ele denomina inteligência infinita. Ele não usava uma linguagem religiosa, mas falava claramente sobre a conexão com uma força superior que orienta, inspira e protege aqueles que vivem com um propósito. Hill afirmava que ao disciplinar a mente e alinhar os pensamentos com leis universais e princípios elevados, a pessoa começa a caminhar em sincronicidade. O certo começa a ocorrer. As portas se abrem, as ideias fluem, os obstáculos se transformam em degraus. É exatamente isso que o salmista declara. O caminho do justo é reconhecido e abençoado. Ele é acompanhado por uma aprovação invisível, direção espiritual e nutrição contínua. O justo não caminha sozinho, e por essa razão ele permanece mesmo diante de desafios. Ele se mantém forte mesmo sob pressão. Ele se desenvolve mesmo quando outros caem, porque seu percurso não é apenas exterior, ele possui uma base sólida. No entanto, o versículo continua: o caminho dos ímpios acabará. Essa é uma afirmação rigorosa, mas verdadeira. Não se trata apenas de os ímpios tropeçarem, é que o próprio caminho deles desmorona. A estrada que eles trilhavam está esburacada, instável e condenada. A fundação em que eles edificam não resiste ao tempo. Portanto, embora eles possam parecer estar progredindo por um tempo, a queda é inexorável. Napoleon Hill referia-se a isso como uma falha estrutural do pensamento. Ele afirmava que ninguém pode manter resultados duradouros com uma mente desorganizada, caótica ou desonesta. Aqueles que operam fora dos princípios podem até enganar por um período, mas o próprio caminho os condena, pois suas escolhas, seu caráter e suas associações criam um terreno instável, e tudo que é erguido sobre essa instabilidade acaba desmoronando, não por forças externas, mas por um colapso interno. Essa é uma verdade incontestável. A vida é um reflexo da mente. O caminho do justo é sólido porque sua mente é bem estruturada. O caminho do ímpio acaba porque sua mente é desordenada. O justo vive de acordo com princípios. O ímpio age por impulsos. O justo constrói em silêncio. O ímpio exibe-se sem consistência. O justo se aprofunda. O ímpio se agiganta na aparência e desaparece sem deixar raízes. A prática deste versículo requer uma escolha. É preciso decidir com clareza qual caminho seguir. O justo não é perfeito, mas é intencional. Ele desperta com um propósito. Ele pensa com responsabilidade. Ele filtra o que consome, rejeita o que corrompe. Ele preserva o que constrói. Ser reconhecido por Deus é o resultado de andar com Ele. E andar com Deus significa alinhar mente, escolhas, hábitos e palavras com o que é eterno. A prosperidade,
Nesse nível, deixa de ser um fim em si e se torna uma consequência natural. Rio enfatizava isso de forma prática. Ele ensinava que o sucesso é um efeito, não a causa. É o reflexo de pensamentos bem estruturados, atitudes adequadas, fé aplicada com disciplina. Aqueles que seguem esse caminho, mesmo diante de desafios, permanecem, porque estão fundamentados em algo maior do que eles mesmos. Aplicar Salmo 16 significa acordar todos os dias, decidindo viver como o justo, não por mérito, mas por escolha. Não por religiosidade, mas por consciência. Não por vaidade, mas por alinhamento com a fonte da sabedoria. O justo é reconhecido, sua mente é clara, sua direção é sólida. O ímpio se perde, não por acaso, mas porque construiu um caminho de instabilidade. O encerramento do Salmo não é apenas uma conclusão, mas a distinção entre o caminho da fé e o do ego, entre o caminho da sabedoria e o da impulsividade, entre o caminho da permanência e o da perda. Você foi chamado para ser justo, viver com consciência, pensar com clareza, caminhar com propósito e, acima de tudo, ser reconhecido no céu como alguém que escolheu o caminho da verdade. O Salmo 1 chega ao fim, mas a construção da mente próspera apenas se inicia. Agora que os versículos foram desvendados um a um, a estrutura espiritual e mental que sustenta uma vida frutífera está evidente. Não há mistérios. Existem decisões, não mágica, princípios, não atalhos, um caminho. Se há frutos, há raízes. Se há permanência, há base. Se há prosperidade, há alinhamento. Este salmo é mais do que uma diretriz espiritual. É um guia para todos que desejam escapar do caos, do desgaste, da incerteza e da estagnação e adentrar uma nova fase de consciência, força e direção. Tudo o que foi exposto aqui forma um ciclo completo, e cada elemento desse ciclo deve ser colocado em prática. Primeiro, a separação. O justo começa por evitar o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a companhia dos escarnecedores. Ele se afasta do que polui a mente. Ele filtra suas influências. Ele decide o que não deseja absorver. Isso não é isolamento, mas sim proteção. A mente próspera não surge da superexposição a estímulos, mas da escolha correta de sua alimentação mental. Segundo, a meditação. Aquele que prospera não é levado por modismos ou emoções passageiras. Ele busca a verdade e, ainda mais, encontra prazer nela. Ele medita na lei do Senhor tanto de dia quanto de noite. Ou seja, disciplina sua mente, treina seu pensamento e constrói consistência espiritual e mental por meio da repetição consciente dos princípios eternos. Essa repetição é o que Napoleon Hill denominou de autossugestão dirigida. O processo de moldar a mente subconsciente através da fé aplicada e contínua. Terceiro, a estabilidade. A mente que se alimenta da verdade torna-se como uma árvore plantada junto às águas. Não depende das circunstâncias, não se abala com as notícias, nem se curva diante das dificuldades. É constante, robusta e frutífera. Produz frutos na época certa. Suas folhas não murcham e tudo o que realiza prospera. Isso não é uma promessa vazia, mas a consequência de uma construção mental profunda. Rio afirmava que o sucesso duradouro só emerge quando a mente está em conformidade com leis imutáveis. E é exatamente isso que o salmista descreve. Quarto, o contraste. O ímpio, por carecer de estrutura interior, vive como a palha, leve, disperso, vulnerável. É levado por qualquer vento. Começa e não conclui. Decide e desiste, fala e não age. Sua mente permanece instável, e sua vida reflete esse padrão. O justo é uma árvore, o ímpio é palha. Um se mantém, o outro se extingue. Quinta, o julgamento. Chega um ponto em que o caminho se torna claro. O justo permanece de pé. O ímpio não subsiste, não devido ao azar, mas porque não construiu sobre a rocha. Rio costumava dizer que as crises revelam a verdadeira estrutura do pensamento. Quem vive apenas de aparências, cai. Quem vive por princípios, resiste. E por fim,
a confirmação. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ele está presente sustentando, protegendo e guiando a vida daquele que pensa sabiamente, age com propósito e alinha mente e espírito com um propósito maior. A essa altura, não é mais apenas ouvir uma mensagem, mas sim iniciar um novo ciclo. Um ciclo onde a mente se transforma em um solo fértil, onde a fé se torna não uma teoria, mas uma verdadeira força, e onde o pensamento deixa de ser uma distração para se tornar uma construção. Este novo ciclo não se inicia com sorte ou emoção, mas sim com decisão. Portanto, se essa jornada de revelação te fortaleceu, se essa palavra te despertou, se cada versículo do Salmo 1 plantou algo sólido dentro de você, então agora é a hora de tomar uma atitude simbólica, clara e espiritual. Inscreva-se neste canal agora, não de forma trivial. Faça deste ato um marco, uma afirmação, uma declaração de que você escolhe o caminho da justiça, de que está deixando o caos para trás e entrando na construção, e que você está assumindo o compromisso de renovar sua mente, proteger sua fé e aplicar os princípios que realmente geram frutos. Cada nova inscrição aqui não é apenas um crescimento do canal, mas sim o crescimento de uma consciência coletiva. Quanto mais pessoas compreenderem o que está neste salmo, menos serão levadas como poeira, mais se tornarão árvores, mais frutificarão, mais permanecerão. O caminho foi revelado, a estrutura foi apresentada. A decisão agora cabe a cada um. A mente é o solo, o salmo é a semente. Você escolhe ser árvore ou poeira, se vai meditar ou se desviar, se vai permanecer ou desaparecer. Este é o chamado para plantar, regar, crer e agir, porque a prosperidade não é algo a ser alcançado, mas algo a ser construído. E ninguém pode derrubar o que foi erguido com fé. Ao longo de cada versículo do Salmo 1, uma estrutura invisível tem sido revelada. Não se trata de uma teoria distante, nem de uma promessa vaga, mas de um plano espiritual para formar uma mente forte, estável, direcionada e frutífera. A árvore que cresce perto dos ribeiros não se desenvolve por acaso. O justo que prospera não floresce por sorte. A vida abundante é o resultado direto de uma mente bem estruturada. Nesse ponto, a distinção entre os dois caminhos se torna evidente. O Salmo não sugere um meio termo, não apresenta atalhos. Ele revela duas rotas. Uma leva à permanência, a outra à dispersão. Uma é fundamentada em princípios eternos, a outra em impulsos efêmeros. Uma resulta em fruto, enquanto a outra gera desperdício. O justo inicia sua jornada pela recusa. Ele nega a contaminação mental. Ele rejeita o conselho destrutivo. Ele se afasta da zombaria e da distração. Ele decide o que deve permanecer fora. Ele protege o solo da sua mente como um espaço sagrado. Em seguida, ele preenche. Ele medita na lei do Senhor. Ele repete, contempla, absorve e transforma a verdade em convicção. Ele passa a se reprogramar espiritualmente. A partir desse ponto, ele floresce. Sua mente se torna uma árvore. Seu pensamento se aprofunda. Sua vida começa a dar frutos no momento certo. Não pela força, mas sim por alinhamento. Enquanto isso, o ímpio vive à deriva. Ele é poeira, elevado. Nada o sustenta, nada permanece. Napoleon Hill ensinou que a mente é o campo onde tudo se origina. O sucesso, o fracasso, o medo, a fé, a dúvida e a decisão. Tudo tem início como um pensamento que se transforma em destino, quando é repetido com emoção e consistência. Este salmo ensina o mesmo princípio com palavras milenares, mas carregadas da mesma força da verdade. A diferença entre uma mente próspera e uma mente fracassada está no que cada uma aceita e no que repete. A mente do justo é direcionada. A mente do ímpio é distraída. A mente do justo é alimentada pela lei. A mente do ímpio é nutrida por opiniões, medo e superficialidade. O justo se posiciona, enquanto o ímpio se acomoda. Que no tempo de julgamento, que pode ser um teste, uma crise, uma decisão difícil,
apenas um permanecerá firme. Este salmo foi dado para te alinhar com o céu, para te preparar para uma colheita diferente, para te lembrar que não há prosperidade duradoura sem uma estrutura interior, e que essa estrutura não é recebida, mas construída. Cada vez que você protege sua mente, você constrói barreiras contra a escassez. Cada vez que você medita na verdade, você está firmando raízes. Cada vez que você repete com fé, você gera frutos no invisível. E quando você menos esperar, o fruto surgirá no momento certo, na estação apropriada, com folhas que não murcham, porque o que é construído sobre uma base sólida resiste a qualquer temporada. O justo não é definido apenas pela aparência, mas pelo caminho que escolhe. Pois Deus não apenas observa, Ele conhece, e Ele reconhece aquele que opta pela verdade todos os dias. Por isso, neste instante, para encerrar esta jornada, é preciso mais do que apenas ouvir. É essencial declarar, escrever, selar no mundo visível aquilo que foi ativado no invisível. Comente agora: eu sou a árvore firmada na verdade. Escreva com consciência, não como um ritual, mas como um ato significativo. Cada palavra escrita é uma semente, e toda semente encontrada em solo fértil gera colheita. Esta declaração não é para os algoritmos, mas para a sua alma. É sua resposta ao chamado. É a confirmação de que você compreendeu, que você escolheu, que está fundamentado com propósito, nutrido pela verdade, protegido por princípios e preparado para frutificar. Lembre-se, o ímpio pode até correr, mas não se mantém firme. O justo pode esperar, mas floresce. Você foi criado para produzir frutos e este é o tempo de ser raiz, ser folha, ser firmeza, ser árvore. A árvore plantada junto ao ribeiro não depende da chuva. Ela tem fonte, e quem tem fonte nunca seca.